A dor é uma das piores que um ser humano pode sentir. Um sofrimento que 10% da população brasileira já enfrentaram ou vão enfrentar ao longo da vida. Eu estou falando do cálculo renal ou simplesmente pedra no rim, como é mais conhecido. Esse é o assunto que vamos abordar num bate-papo com um nefrologista que vai esclarecer todas as dúvidas relacionadas a essa doença. Mas no Viva Saúde de hoje você vai ver também. Meditação. Você sabe exatamente o que vem a ser essa prática? Conhece os benefícios? A repórter Kátia Pinheiro foi em busca dessas respostas no quadro Vida Alternativa. Já no Sua Saúde, vamos conhecer o CrossFit, uma modalidade esportiva que proporciona a queima de gordura associada ao ganho de massa muscular, mas que exige muito fôlego dos praticantes. Tem ainda o Vida Saudável mostrando os benefícios do gengibre. Então fica com a gente que o Viva Saúde já está no ar. Quem tem cálculo renal diz que é pior do que a dor de um parto. Esse é de fato o sintoma mais comum, apesar de existirem outros que incomodam e muito. Cólica abdominal, náusea, vômito e presença de sangue na urina. Através do exame de urina, que eu, por conta própria, eu já fui fazer um exame de urina e deu presença de sangue. Aí eu corri para o médico para fazer os exames, a ultrassonografia. Aí confirmou. Para se livrar das pedras nos rins, a Anunciação tentou várias receitas populares que não resolveram o problema. Chá de quebra-pedra, chá de amora. Me ensinaram até a tomar todo dia uma cerveja durante 30 dias, que aí eu ia virar alcoólatra, ia me embebedar e não tirar o cálculo. Agora, ela passa pelo tratamento feito com a ajuda desse aparelho, o litotridor. Ele produz ondas de choque capazes de fragmentar as pedras nos rins. Aliado ao tratamento, o paciente sai do consultório com um dever de casa: o de beber, no mínimo, 2 litros d'água por dia. Eu tenho um problema sério com água. Eu não gosto de água. Eu até esqueço. Eu já fui orientada até para botar uma plaquinha na casa. Tá hora um copo d'água, sabe? Mas eu tenho esse problema. Como vocês acabaram de ver, lidar com essa doença não é nada fácil. Mas para entender melhor o que é a pedra no rim, o cálculo renal, a gente vai conversar agora com o Dr. Washington Fonseca, que é nefrologista. Dr. Washington, primeiro, seja bem-vindo ao Viva Saúde. Muito obrigado, é uma satisfação conversar com vocês, debater sobre esse tema muito importante, que é o cálculo renal. Cálculo renal, a litise renal. Basta dizer que 10% da população é acometida de cálculo renal. É uma doença que, quando aparece, traz assim, transtorno, porque aparece com muita dor, é uma dor lancinante e traz repercussão, assim, inclusive para a vida profissional das pessoas. E todo mundo, doutor, está sujeito, a ter o cálculo renal. Exatamente. Existe, assim, predisposição genética, Uma família que tem um pai, um irmão, uma mãe com cálculo renal, quer dizer, desde esse contexto familiar, existe, para a família, uma predisposição para formação de cálculo. Doutor, vamos explicar na prática mesmo o que vem a ser o cálculo renal. Quando a gente fala pedra nos rins, já diz, a gente tem uma ideia do que seja, mas como é que se forma essa calcificação, essa pedra? Conta pra gente o que vem a ser exatamente isso. Do ponto de vista assim, de fisiologia, é mais ou menos assim, tá? A gente tem, os rins eliminam cristais oxalato de cálcio, cristais de ácido úrico. Então, existe um equilíbrio entre o solvente e esses cristais. A zona, a porção de cristal e a porção de solvente. Existe um equilíbrio. Então, quando ocorre um desequilíbrio e digamos, os cristais, então isso vai levar à formação de cálculo. É mais ou menos assim: você tem um copo d'água e coloca sal dentro.
Se colocar pouco sal, aquele sal fica diluído, mas se colocar muito sal, aquilo vai ficar agregado, tá? Então essa agregação, né, desses cristais é o que provoca a formação de cálculo, e isso devido justamente à falta de quê? De hidratação, tá? A falta de ingesta de líquido, que vai levar a esse desequilíbrio e, consequentemente, provocar a formação de cálculo. E esse cálculo, essa dor insuportável, eu já tive cálculo, eu falo por experiência própria, é um sofrimento terrível. É inclusive considerado uma das piores dores, né, que o ser humano pode sentir, não é, doutor? Exatamente. Essa dor é uma dor muito intensa, comparado à dor do parto, né? Devido a tanta intensidade da dor. Mas justamente por isso, tá? Pela dor intensa, que leva a pessoa a ficar incapacitada, leva à internação. Uma característica importante do cálculo é que se você tem um episódio de cálculo hoje, de 5 anos, tem 40% de possibilidade de ter outra crise de cálculo. De ter novamente. De ter novamente. E de que forma a gente pode se prevenir, então, disso? Então, existem vários aspectos. Em relação, por exemplo, à alimentação, entendeu? Ingerir proteína animal, entendeu? Carne, tá? De forma mais comedida, tá? Mais comedida. Por quê? Porque o consumo de forma excessiva, desculpa, é que pode proporcionar isso, a formação de cálculo. A própria proteína animal, ele contém fontes de purina, que são precursores da formação de cálculo de ácido úrico, tá? Então, por isso que é importante, somente quem tem predisposição para cálculo, por exemplo, quem tem gota, que tem um ácido úrico elevado, então essas pessoas têm que comer menos, ingerir menor quantidade de carne, entendeu? Outro fator também é a ingesta de sal, tá? Quanto maior a ingesta de sal, mais vai levar a eliminação, a excreção de cálcio. E tomar muito líquido também. E o mais importante disso é a ingesta de líquido, tá? Então, a pessoa deve tomar em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Bom, e essa questão também de a gente segurar a urina, ou seja, demorar a ir ao banheiro, isso também contribui? Ou seja, ficar prendendo a urina? Isso pode levar a cálculo de bexiga, tá? Eu acho que a gente tem que ingerir água e urinar quando o organismo pede, entendeu? Porque essa urina contida pode levar à formação de cálculo de bexiga e também contribuir para a infecção urinária também. Doutor, essa dor que a gente sente, ela é provocada quando o cálculo está se movimentando, exatamente, né? Exato. O cálculo parado lá, ele não dói, tá? Mas à medida que ele migra, entendeu? De um lugar para outro no sistema urinário, entendeu? Principalmente no ureter, que é o conduto que vai do rim para a bexiga, então isso provoca realmente dor. Mas como é que faz para a pessoa se livrar do cálculo, ou seja, para eliminar mesmo essa pedra? Isso também depende do tipo de cálculo, tá? Por exemplo, um cálculo de 5 milímetros, esse cálculo tem 85% de possibilidade de ser Eliminado por ele mesmo, tá? Espontaneamente. Espontaneamente, tá? Se o cálculo é acima de 5 milímetros, por exemplo, esse cálculo tem menos chance de ser eliminado. E depende da localização dele também. Se esse cálculo está localizado perto do rim, no ureter, ele tem 25% de possibilidade de ser eliminado. Mas se ele está lá embaixo, perto da bexiga, ele tem 70% de possibilidade de ser eliminado. Então, a gente trabalha, por isso a gente faz um exame radiológico e tal, para a gente ter uma avaliação real, entendeu? De como se comportar de conduta médica em relação a esse cálculo. E existe, fora isso, né, outras condutas, de outros procedimentos cirúrgicos, entendeu? Outros minimamente invasivos para tentar direcionar a conduta em relação ao cálculo. Doutor, a gente falou aí questão de dor, dessa questão da dor ser insuportável e tal, mas quais são os sintomas? Como chegar a esse diagnóstico de que uma pessoa está com cálculo renal? Bem, quando você aparece uma dor súbita, tá? Na região lombar, essa região irradia para a região genital, entendeu? Então o paciente tem hematura, perda de sangue na urina, muitas vezes acontece isso também. Então, isso é uma situação que leva a esse pensamento de que pode existir o cálculo. São sinais. São sinais, é um quadro clínico sugestivo, tá?
mas você também tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, né? Como apendicite, como diverticulite, como pancreatite, mas, entendeu? À primeira vista, a gente pensaria numa situação de cálculo renal. Doutor, agora eu queria tirar aqui algumas dúvidas com o senhor, porque a gente sabe que toda doença tem muitos mitos, as pessoas vão propagando. Então eu queria começar perguntando, por exemplo, ao senhor se o leite ajuda a formar cálculo. Isso é verdade ou é mentira? Não, o leite, antigamente, se tem esse pensamento, essa ideia de que é ingerir cálcio, porque o leite tem cálcio. Isso ajudava a formar cálculo renal. Pelo contrário, entendeu? Vai proteger contra a formação de cálculo. Isso é a ideia que se tem hoje em relação a essa pergunta sua sobre o leite, mas que está embutida assim por trás, que é a presença de cálcio. Então, ingerir leite, ingerir cálcio deve ser feito normalmente, sem nenhum temor. Bom, e há quem defenda aí que o consumo de cerveja ajuda a evitar cálculo. Isso é verdade ou é uma conversa de bom bebedor? Em relação à bebida, é o seguinte, está demonstrado, os trabalhos demonstram que cerveja, café, cerveja, vinho, protege contra a formação de cálculo. Tá? O vinho chega a proteger 40%, tem uma proteção de 40%. A cerveja de 25%. Entendeu? Então, os trabalhos mostram, isso é uma coisa já bem estudada e consolidada, de que a ingestão dessa bebida, quando não feita de forma serena, tranquila, sem excesso, protege. Ou seja, porque ela tem esse lado positivo, mas também tem a questão de, por ser bebida alcoólica, também traz outras. Tem o lado da hepatopatia, o lado do fígado, tem suas consequências. Bom, e há também quem diga que no verão os casos de cálculo renal aumentam. Tem a ver também? Tem sim. Em relação ao aspecto geográfico, aquelas zonas de temperatura elevada, entendeu? Ensolarada, no verão, por exemplo, então a pessoa urina mais, porque transpira mais. E pelo fato de urinar menos, isso pode levar, é um fator que pode ajudar a levar à formação de cálculo. Tá? Dr. Washington, para encerrar, eu gostaria que o senhor, enfim, desse algumas dicas, né? Então, assim, qual o conselho que você deixa para as pessoas não passarem por esse transtorno que é um cálculo renal? Então, o que a gente deve dizer, assim, é que as pessoas não se esqueçam de beber água, tá? Beber água ajuda a fazer os rins a funcionar e ajuda a prevenir cálculo, a prevenir infecção urinária, então isso é fundamental. Em relação à dieta, a gente já falou, a restrição de proteína, principalmente quem tem predisposição, tem casos familiar de cálculo, tá? Em relação ao sal, porque o sal está associado com a eliminação de cálculo, tá? É o fator dietético mais importante. Então, basicamente, se toma esses cuidados assim, as pessoas vão ter 50% de possibilidade de não ter cálculo. Tá? Ok, Dr. Washington, muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Foi uma satisfação fazer esse debate com vocês sobre esse tema que eu já falei, é um tema da ordem do dia, um tema muito importante, um tema que atinge as pessoas, né, de forma assim, muito, muito importante, que de dor, de incapacidade, de profissionalmente a pessoa ser alijada do trabalho, entendeu? Então, eu acho que o cuidado preventivo ainda é a melhor solução. Ok, Dr. Washington, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente vai mudar de assunto aqui no Viva Saúde. A gente tem o quadro Vida Alternativa, Sua Saúde e Vida Saudável. Então não sai daí que a gente volta bem rapidinho.